Olá, bem-vindos a mais uma análise rápida das notícias que estão movimentando o cenário. Hoje, 7 de julho de 2025, a gente mergulha nos destaques de economia, política e internacional, com base no que saiu na Folha de São Paulo e no G1. O objetivo é claro, destilar o que é mais importante para entender o que está acontecendo. Vamos lá desempacotar isso? Começando pela economia. Olha, a Folha reporta um aumento bem expressivo no número de juízes auxiliares lá no CNJ, sabe? Saltou de 7 para 47 desde 2017 e os gastos, claro, acompanham. 3,4 milhões de reais em benefícios extras, os tais penduricalhos, só nos últimos 5 meses. Mas, ao mesmo tempo, a mesma Folha diz que os economistas estão revendo projeções. PIB para cima, inflação para baixo este ano. É, curioso. E para completar o quadro econômico, o G1 destaca aquela parceria Brasil-China para a ferrovia bioceânica, ligando os dois oceanos. Parece que tem sinais meio misturados aí, né? Exatamente. E é interessante notar como a questão fiscal, né, ela acaba sendo um fio condutor em várias dessas notícias. Você tem esse aumento de gastos no CNJ que você mencionou, mas aí, por outro lado, a Folha noticia uma decisão do STF, que, veja bem, ao tentar flexibilizar o arcabouço fiscal, aquelas regras de limite de gasto, né, acabou, na prática, reduzindo o limite de despesa. Meio paradoxal. Sim. E isso se conecta diretamente com a fala do presidente Lula, que o G1 reportou, sobre precisar de mais espaço fiscal para investir em saúde. É aquele cabo de guerra clássico, sabe? A demanda por mais gastos versus as restrições, sejam elas legais ou econômicas. Faz sentido. E olha só, nesse mesmo cenário, a Folha ainda traz a força das stablecoins, aquelas moedas digitais, Ah, sim. que já movimentaram tipo 230 bilhões aqui no Brasil. É muito dinheiro. Mas vem com um alerta, né? Sobre os riscos, a tal bomba relógio que precisa ser desarmada. Nossa, 230 bilhões. É um volume considerável mesmo. Bom, mudando um pouco o foco, vamos para a política? A Folha traz a decisão do presidente Lula. Ele decidiu não sancionar o aumento de vagas para deputados. Meio que passou essa batata quente para o Congresso, né? Qual será a estratégia aí? É uma jogada política, né? Deixa o desgaste para o legislativo. Pois é. E outro ponto quente que a Folha levanta, a possível votação no Senado sobre a liberação de jogos de azar. Bingos, cassinos, até jogo do bicho. Assunto sempre polêmico. Sempre volta à tona. E mais rápido, o G1 informa que o MEC divulgou hoje o resultado da primeira chamada do PRONE. Importante para muita gente. Sim, com certeza. E, olha, conectando esses pontos da política com um quadro maior, a Folha também publicou sobre uma liminar do STF que beneficiou o Rio de Janeiro. Basicamente, evitou sanções por descumprimento fiscal. Alguns analistas, segundo a Folha, viram isso como um prêmio à má gestão, sabe? Entendi. Levanta um debate sobre a responsabilidade fiscal dos estados, né? Exatamente. E a Folha ainda aponta, olha que interessante, que marqueteiros da direita veem o governo focando a comunicação em inflação e gastos públicos. É a disputa de narrativa. E, de forma mais ampla, o mesmo jornal destaca como a inteligência artificial já está sendo usada para reconfigurar essas disputas de narrativa na política. Isso é algo novo e impactante. E na política, cada vez mais presente. E no cenário internacional, que está pegando fogo. A notícia de maior impacto que saiu tanto na Folha quanto no G1 é a ameaça do Donald Trump. Ele falou em taxar em 10% os países alinhados às políticas do BRICS. Isso já a partir de agosto, quer dizer, daqui a pouco. Isso pode realmente agitar as águas, né? Mexer bastante nas relações globais. Com certeza. E, em paralelo, uma nota triste. A Folha atualiza a situação no Texas. Mais de 80 mortos nas enchentes, buscas continuam. Uma tragédia. Muito triste mesmo. E ambas as fontes, Folha e G1, noticiam a morte de um ministro russo, encontrado sem vida logo depois de ser demitido pelo Putin. Circunstâncias a serem esclarecidas, imagino. Pois é. E sobre essa ameaça do Trump ao BRICS, as reações são bem interessantes. A Folha menciona que a avaliação aqui no Brasil é que isso pode até fortalecer o bloco, por incrível que pareça, comum, ou forçar uma maior coesão interna, né?
Já a China, segundo a Folha, respondeu dizendo que o BRICS busca cooperação entre emergentes, sem mirar nos Estados Unidos. Uma resposta mais diplomática. Entendi. Mas, de qualquer forma, esquenta o debate sobre potências e estabilidade global. Sem dúvida. E a Folha traz outras notas internacionais rápidas. A visita do Netanyahu à Casa Branca, ainda sem um plano claro para Gaza, e um caso curioso sobre como a América Latina pode servir de fachada para espionagem. Uau! Então, para resumir a ópera de hoje, cenário interno com tensões fiscais e políticas bem acesas e um ambiente internacional que parece cada vez mais complexo, talvez imprevisível. É isso. É uma boa síntese, sim. E para deixar uma reflexão final, conectando um pouco tudo isso com a tecnologia que a gente mencionou. A Folha falou da inteligência artificial reconfigurando disputas políticas, certo? Certo. Então, pensando nas pressões fiscais que a gente viu, na polarização política interna e nessas ameaças geopolíticas como a do Trump ao BRICS, fica a pergunta, né? Até que ponto essas novas tecnologias como a IA não só moldam a nossa percepção desses eventos todos, mas podem ativamente influenciar os desfechos deles, desde as tensões entre países até, sei lá, desafios maiores. É algo para a gente ficar de olho com certeza.